Olá, turma, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das figuras relacionadas a textos. Então hoje nós temos aqui no caderno número 3 de língua portuguesa, figuras sintáticas. Então aqui nós vamos ver alguns conceitos. Conceituando. Releia um excerto ou um trecho do romance extraordinário. Aqui, antes de fazer essa leitura, nós vamos falar sobre figuras de linguagem, como, no caso, figuras de sintaxe ou figuras sintáticas da elipse, nós vamos falar do zeugma, nós vamos falar do hipérbato, enfim, algumas figuras que são de sintaxe. Ok, só para a gente ter uma ideia aqui, falando primeiramente do zeugma, tá? Temos uma frase aqui: 2 enfermeiras estavam na sala de parto na noite em que nasci. Uma era muito doce e boazinha, a outra, segundo a mamãe, não parecia ser nem um pouco assim. Ok, vamos ver o seguinte, nessa frase que eu acabei de ler, foi omitida a palavra enfermeira. Então eu não precisei utilizar a palavra enfermeira, seria uma repetição desnecessária. Mas entendamos o seguinte, essa palavra ela foi omitida justamente porque já houve, ela anteriormente. Subentende-se enfermeira, mas pelo fato dela ter existido no contexto anterior. 2 enfermeiras estavam na sala. Ok? Começa assim. E quando eu falo sobre uma e outra, é o quê? Uma enfermeira e a outra enfermeira. Ficou subentendido, mas no caso aqui, para evitar uma repetição. Então, essa figura de linguagem recebe o nome de zeugma. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Outra situação em que há omissão. Texto 1. Mandei pregar as estrelas para velarem teu sono. Nesse caso aqui, nós podemos chamar de elipse. Mas a elipse, diferentemente do zeugma, é o seguinte, o termo é subentendido, mesmo não tendo existido anteriormente. O zeugma, nós já vimos que é para evitar uma repetição. E aqui nós subentendemos, como por exemplo na frase mandei pregar as estrelas, subentendemos aqui que teríamos o pronome eu mandei pregar as estrelas. Então a essa figura de linguagem, tá? Nós chamamos de elipse, ok? Tá lá, quando em um enunciado um elemento é omitido sem comprometer o entendimento do texto, temos uma elipse. Certo? Aqui, ó, só para confirmar, elipse, figura de linguagem que corresponde à omissão de algum termo do texto que está subentendido e pode ser compreendido por meio de marcas linguísticas presentes no contexto. Na elipse, o termo omitido não é mencionado anteriormente, mas se encontra implícito, portanto, pode ser facilmente identificado pelo interlocutor. Ok, aqui também nós podemos ter a seguinte observação: a elipse não acontece somente com a omissão de pronome. No caso, pronome pessoal, pode haver elipse de um verbo, de uma preposição ou de uma conjunção. Vamos ver aqui. Quanta tristeza no comentário dela, elipse do verbo haver. Quanta tristeza havia no comentário dela. Ano passado viajei muito. Aqui seria a preposição em. No ano passado viajei muito. Não fosse aquela situação, tudo estaria resolvido. Omissão da conjunção se. Se não fosse aquela situação, tudo estaria resolvido. Ok. Vamos para a página seguinte. Página
54. Então, na página 54, nós temos aqui a definição do zeugma, que não foi falado, não foi explicitamente falado, foi implicitamente subentendido, né? Então, nós temos aqui, zeugma, figura de linguagem, que é a omissão de uma palavra ou de uma expressão já utilizada na frase. Isso aí nós podemos ver no exemplo da página anterior. Quando há omissão de um verbo, subentende-se uma diferença na flexão, não seja outra pessoa verbal. Caso não seja outra pessoa verbal. Por exemplo, eu li Machado de Assis, ela, José de Alencar. Quer dizer, ali eu pude, né, omitir aqui o verbo ler, mas porque ele já foi passado essa ideia na oração anterior. Eu li Machado de Assis, ela, quer dizer, ela leu José de Alencar. Então, a flexão aqui não seria a mesma, mas o verbo, sim, como é o mesmo verbo, então ainda assim podemos chamar de zeugma. Pleonasmo. Vamos falar sobre pleonasmo. Pleonasmo é uma figura de sintaxe, ou uma figura sintática, em que consiste na repetição desnecessária, mas desnecessária mesmo. Por exemplo, o mar salgado, quando do teu sal, são lágrimas de Portugal. Ok, mar só pode ser salgado. Poderia dar outro exemplo, se eu digo assim, ele está com conjuntivite nos olhos. Conjuntivite só pode ser nos olhos, né? Ou a maresia do mar, maresia só pode ser do mar. A maresia do mar estragou meu armário. Ok, nesse caso aqui, totalmente desnecessário, diria apenas a maresia. E outras coisas mais, como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, são os famosos pleonasmos, ok? Então, podemos aqui sair. Existe também pleonasmo que não... quando eu falo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, esse tipo de pleonasmo é vicioso, é alguma coisa que não soa muito bem. Agora, se eu digo coma comidas saudáveis, beba bebidas saudáveis, viva a vida. Viver só pode ser a vida. Comer só pode ser comida, beber só pode ser bebida. No entanto, quando eu digo viva a vida saudavelmente, viva bem a vida, é no intuito de enfatizar uma ideia, sem tornar ridícula a frase. Ok, então, tudo bem. A mesma coisa serve para comer comida saudável ou beber bebida saudável. Vamos para outra figura de linguagem. Vamos ver aqui o exemplo no texto número 4. E as criadas das burguesinhas ricas, e as mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. Então aqui nós percebemos uma repetição da conjunção e. Ok, poderíamos escrever essa frase sem tantas conjunções. O intuito nesse contexto é enfatizar algum aspecto que está sendo dito por meio da figura de sintaxe chamada de polissíndeto. Então, polissíndeto vai ser a repetição, no caso aqui, de conjunções. Vou voltar aqui para a página anterior. Anterior não. Vamos seguir para a página 55. Então aqui, por exemplo, polissíndeto, então, a figura de linguagem que consiste na repetição de uma conjunção coordenativa, quer dizer,
Não é outro tipo de conjunção, não é conjunção subordinativa, mas conjunção coordenativa, geralmente e mais do que previsto pelas normas gramaticais. O objetivo é dar ênfase a algum aspecto dito e ou escrito. Texto 5, falaremos sobre o assíndeto. Texto 5, nós temos aqui vim, vi, venci. Podemos perceber aqui que é o oposto de polissíndeto. Enquanto no polissíndeto tem conjunção sobrando, aqui não tem conjunção. Então, o assíndeto, quer dizer, esse prefixo a indica negação, ou seja, não tem conjunção. Figura de linguagem em que as conjunções coordenadas, principalmente a conjunção e, que deveriam aparecer em determinadas frases ou orações, são suprimidas, sem que isso afete a significação do contexto. Ou seja, elas podem até, as conjunções, faltarem, mas não afetam a significação do contexto. No texto 6, falaremos sobre o hipérbato ou inversão. É bom que saibamos aqui o sinônimo, né? Hipérbato ou inversão. São os nomes que são utilizados para esse tipo de situação, como veremos aqui no texto 6. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Apenas uma correção aqui. O livro ele traz aqui as margens plácidas com o uso da crase. Na letra original não tem essa crase. Então, o correto seria, né, sem a crase, dando ideia de sujeito. As margens plácidas ouviram, né? Ouviram, colocando na ordem direta, né? As margens plácidas ouviram um brado retumbante de um povo heróico do Ipiranga. Quer dizer, aqui estaria colocando na ordem direta, ou seja, resumindo aqui, o hipérbato ou inversão, figura de linguagem caracterizada pela troca da sequência normal dos termos da oração, ou seja, inversão de ordem direta dos termos da oração segundo a construção sintática habitual da língua, no caso da nossa língua, ou de outra também. Sujeito mais predicado mais complemento. Se eu digo comprou aquela casa João, o certo ou normal, habitual seria João comprou aquela casa. Texto 7. Texto 7, nós temos aqui: dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Então nós temos aqui uma frase em que nós percebemos algo de errado. Vamos entender o que é isso. Por exemplo, aqui diz que aqui trata-se de alguma coisa esquisita, mas não, né? Quando olhamos aqui parece ser esquisito. Trata-se de mais uma possibilidade linguística dentro da língua portuguesa. É claro que se um de nós falarmos desse jeito ou escrevermos deste jeito, estaremos errando, mas vamos entender o porquê disso aqui. Isso aí chama-se silepse. Então lá. Ao fazer a opção pela forma como escreveu, o autor fez uso de uma figura de construção chamada silepse, a qual estabelece uma concordância não com as palavras que formam a frase, mas com a ideia que quis apresentar, a ideia de nós, incluindo-se como carioca. Ok, se fizermos o mesmo em uma redação, estaremos errando. Estaremos fazendo, se fizermos
um texto normal, sem ser um texto literário, estaria errado. Então, nós temos 3 tipos de silepse. Silepse seria um erro, né? Mas este erro, na verdade, é proposital. Está lá, silepse, figura de linguagem que ocorre uma concordância ideológica, quer dizer, uma concordância de ideia, e não uma concordância gramatical, isto é, a concordância é estabelecida com a ideia que se pretende transmitir ou com os termos subentendidos e não com as palavras que fazem parte da frase. Ela pode ser de gênero, de número ou pessoa. Então nós temos aqui, silepse de gênero, quando há uma discordância gramatical entre os gêneros masculino e feminino, ok? Dos artigos, dos substantivos, dos adjetivos, dos pronomes, enfim. Sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Então aqui a ideia seria o seguinte: a triste ouro preto, nós sabemos que ouro é substantivo masculino, então seria o triste ouro, mas a ideia aqui é de cidade, então faz concordância, faz alusão à questão de cidade e não ao ouro em si, que senão seria sobre o triste ouro preto. Ok. Silepse de número. Quando o sujeito é uma palavra no singular que transmite uma ideia de coletividade, mas há uma discordância gramatical entre o sujeito no singular e o verbo das orações que se encontra no plural. Vamos ver aqui. Povoaram os degraus muita gente de sorte. Poderia até colocar numa ordem para facilitar, né? Mas aqui a intenção é outra. Se eu colocar na ordem, aí não tem como. Se eu colocar na ordem, aí que vai ficar mais absurdo ainda, porque os degraus de muita gente de sorte povoaram, né? Então nós percebemos aqui um erro. Quando nós falamos em silepse de número, é justamente em relação a alguma coisa que está no singular e a concordância deveria estar no plural. Número aqui na língua portuguesa trata-se de singular e plural. Neste caso aqui, vamos entender. O correto seria: povoou os degraus muita gente de sorte, ou muita gente de sorte povoou os degraus. Ok, aqui nós percebemos. Nesse caso, o verbo povoaram concorda com a ideia de plural contida na expressão no singular, muita gente de sorte. Sabemos que muita gente, essa expressão dá uma certa ideia de que há mais de um elemento, mas a expressão em si, ela está no singular. Então ali foi uma concordância ideológica e não gramatical, tá? Fazendo alusão à questão de número, tá? Digamos assim, nesta situação foi possível, porque trata-se de literatura. Existe uma licença poética que permite que façamos isso na literatura. Ok, silepse de pessoa. Quando há discordância entre o sujeito na terceira pessoa do plural e o verbo na primeira pessoa do plural. Enfim, exemplo. Enfim, lá em São Paulo todos éramos felizes graças ao seu trabalho. Vamos entender aqui. Bom, aqui, vamos lá. O certo seria escrever assim: enfim, lá em São Paulo todos eram. Ok. Então aqui não é de número, aqui é de pessoa. Porque se eu digo todos eram, seria o quê? Eram faz referência à terceira pessoa do plural. Todos eram.
e não todos éramos. A não ser que eu colocasse na frase todos nós éramos felizes. Ok, aí sim, todos nós éramos felizes. Mas se eu só tenho ali todos, o correto seria todos eram. Então aqui diz, nesse enunciado, o eu do cronista estabelece a concordância do sujeito, todos, na terceira pessoa do plural, com o verbo éramos na primeira pessoa do plural, pois ele se inclui na situação apresentada. A intenção é esta, ok? Nós fechamos aqui o nosso conteúdo sobre figuras sintáticas na página 56. Faremos atividades do livro que eu vou indicar e fechamos por aqui, ok?